Vamos então falar sobre bases, nossa segunda função inorgânica. Na aula passada falamos sobre os ácidos, aprendemos as características dos ácidos, tudo sobre ácidos e agora, galera, vamos falar também tudo sobre bases. Na aula passada, vocês lembram que nós passamos a aula toda falando sobre ácidos, várias características, classificações, muitas pontualidades com relação à nomenclatura. Uma boa notícia que eu tenho para vocês, galera, é que bases é um assunto muito mais tranquilo. Esse quadro que vocês estão vendo aqui no fundo, ele é o único quadro que a gente vai utilizar para falar sobre bases. Claro, existem outros detalhes como indicadores ácido-base, que isso a gente vai ver em outros momentos, mas o assunto em si, o conteúdo, ele é relativamente tranquilo. As bases, galera, nós vamos estudar também pela definição de Arrhenius. Então, segundo Arrhenius, as bases são substâncias que em meio aquoso, ou seja, quando adicionadas na água, sofrem um processo chamado dissociação e liberam o íon OH-, que é a hidroxila. Nós sabemos que o íon H+ é o que caracteriza os ácidos, então ácidos jogou na água, eles vão liberar o íon H+. As bases, na água, quando você joga, elas vão liberar o íon OH-. Assim como os ácidos, as bases num primeiro momento, elas também foram caracterizadas por uma propriedade organoléptica. Lembra que eu falei isso para vocês na aula de ácidos? Ácidos são substâncias que têm sabor azedo. As bases, galera, elas também são definidas por um sabor, mas não existe uma palavra, pelo menos na língua portuguesa, que defina o sabor de uma base. A palavra mais próxima que a gente consegue para definir isso, gente, é adstringente. As bases, elas têm um sabor, até esquisito falar isso, porque não é correto, mas as bases, elas têm um sabor adstringente. Sabe banana verde? Você já comeu banana verde? Pois é. Banana verde, quando você come, que você coloca a língua assim por dentro da bochecha, ela não fica um pouco áspera, adstringente, travosa. Então, exatamente essa é a sensação causada por uma base. Caju também deixa a boca adstringente. Tem várias frutas que têm essa característica, essa alcalinidade. Então, galera, as bases, em termos de propriedades organolépticas, elas são assim. Claro que a gente não vai sair por aí provando bases, porque muitas delas fazem mal para a nossa saúde, e a gente vai falar também isso na aula de hoje. Primeira coisa que eu quero que vocês atentem é que, diferentemente dos ácidos, as bases elas sofrem um processo de dissociação. Lembram a diferença? Os ácidos, quando eu jogo na água, eles sofrem um processo de ionização. Eu expliquei para vocês que a palavra ionização significa formar íons. Então, quando eu pego um ácido e jogo ele na água, ele reage quimicamente com a água quebra a ligação covalente e forma íons. Esse processo é ionização. As bases, elas são compostos iônicos. Ó, esse detalhe, hein? Nas bases eu tenho ligação iônica. As bases são compostos iônicos. Então, quando eu jogo uma base na água, a água ela não forma íons, ela simplesmente separa os íons que eventualmente já existiam no retículo cristalino. Portanto, quando eu jogo uma base na água, o fenômeno é físico, não rola uma reação química, ocorre simplesmente a separação dos íons já existentes. Agora, quando eu jogo um ácido na água, eu formo íons. Esse processo é um fenômeno químico chamado ionização. Entenderam a diferença? Ácido na água, ionização. Fenômeno químico, reação química. Base é composto iônico. Joga na água, sofre dissociação. Separa os íons que já existem. Fenômeno físico, beleza? E as bases, claro, galera, elas são caracterizadas pelo íon OH-. É esse íon que dá a cara de uma base. As bases, galera, elas têm essa estrutura geral, MOHX, em que M, não é à toa que eu coloquei essa letra, é um elemento metálico, o M é um metal. Então as bases, elas sempre vão ter a estrutura geral, um metal
conectado à hidroxila, tá? Tanto que eu coloquei aqui a fórmula geral, ó, MOHX. E quando eu jogo essa base em água, o metal se separa com sua carga X+, a carga catiônica do metal é exatamente a quantidade de hidroxilas que você tem na fórmula da base. Então, se na base você só tem uma hidroxila, o metal vai ter carga catiônica mais 1. Se você tem 2 hidroxilas, o teu metal vai ter carga catiônica mais 2 e assim por diante. Só existe, galera, uma base que não tem elemento metálico, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, que é o hidróxido de amônio, ou também chamado de amoníaco. Mas, tirando o hidróxido de amônio, as bases, a estrutura geral delas é metal, na forma catiônica, conectado à hidroxila, tá? Aqui vocês perceberam que eu coloquei algumas equações de dissociação das bases e também a gente vai falar agora, galera, sobre a aplicação de algumas bases. Vocês lembram que na aula de ácidos eu abri a aula falando para vocês de várias aplicações de vários ácidos, ácidos que são utilizados para uma certa finalidade, que tem uma aplicação, se funcionam para isso, o ácido do estômago, o ácido nítrico do explosivo, o fluorídrico que corrói vidro, a gente viu várias características. Isso é muito importante para provas que exigem esse conhecimento mais abrangente, por exemplo, o Enem. No caso das bases, galera, nós temos aqui o primeiro representante das bases é o NaOH. O NaOH, o nome químico dele é hidróxido de sódio, mas ele é muito conhecido no comércio pelo nome de soda cáustica. Ele é vendido comercialmente como pastilhas de soda cáustica. A soda cáustica, galera, ela não é puro NaOH, mas ela é um cristal, ela é um sólido que tem uma parte da composição dela feita de NaOH. A soda cáustica, galera, ela tem diversas funções. Soda cáustica é utilizado, por exemplo, para fazer sabão, matéria-prima para fazer sabão. É muito comum em cidades do interior, aqui no interior do Amazonas, por exemplo, acontece bastante. Em regiões mais remotas, que o pessoal mesmo fabrica o seu próprio sabão, colocando gordura animal de molho em soda cáustica, que nós vamos aprender mais lá na frente, que o nome dessa reação é hidrólise básica de éster, também conhecida pelo nome de saponificação, que é a reação que produz sabão. Que a gente pega uma gordura e coloca ela junto com NaOH, uma base forte, no caso aí a soda cáustica. Essa base, gente, ela é muito perigosa e ela tem caráter corrosivo. Ela é utilizada para desentupir vasos ou desentupir pias. Então, quando você vai lá fazer o teu número 2 e você deixa aquela criança que nem jogando 1 milhão de litros de água, ela se agarrou ali nas paredes do vaso e não desce de jeito nenhum, soda cáustica na criança para corroer, porque ela é uma base corrosiva, então ela tem essa capacidade de atacar estruturas orgânicas. Ela é, galera, uma das principais substâncias causadoras de acidentes domésticos com crianças. Sim, isso aqui já causou muito acidente, galera. Pastilhazinha branca, sólidozinho branco, atrai em termos de visão. A criança vai lá, não sabe o que é, abre o pote, coloca achando que é uma balinha na boca e engole aquilo ali, né? Porque aquilo ali começa a queimar na língua, a criança não tem o reflexo de cuspir, né? Tá doendo, cospe. Não, ela engole, tá? O problema é que quando ela ingere a pastilha de soda cáustica, a soda cáustica ela entra queimando, tá, gente? Ela vai gerar várias feridas no esôfago, inclusive também no estômago. Muitas pessoas, quando se deparam com esse tipo de atitude, por exemplo, os responsáveis ali da criança, eles tendem a induzir a criança ao vômito, né? Bota o dedo na goela para o menino botar de volta aquela pastilha de soda cáustica. O grande problema é que existem algumas substâncias que induzir ao vômito não é a melhor alternativa. Por quê? Se a soda cáustica ela entra queimando, ela vai sair queimando do mesmo jeito. Então você tem ali uma estrutura que é muito perigosa se tiver ao alcance da criança. Por isso que hoje, atualmente, as embalagens de soda cáustica elas têm um lacre protegido. Então, para você abrir, você tem que fazer aquela pressão para baixo para roscar. Se você só roscar, a tampa não abre, que é justamente para minimizar a ocorrência de acidentes domésticos. Nossa, professor, então essa base ela é forte, ela é corrosiva, ela é bem perigosa, não é, professor? Sim, soda cáustica tem que tomar cuidado com esse bichinho aqui. Agora, eu não quero que você se assuste
com esse primeiro exemplo que eu estou te dando. Porque nem todas as bases têm essa característica de serem bases perigosas e corrosivas. Um exemplo disso é o hidróxido de magnésio. Diferentemente do NaOH, que é uma monobase, porque quando você joga ela na água ela só libera uma hidroxila, o MgOH2, o hidróxido de magnésio, é uma dibase. É uma base que eu jogo na água e ela produz duas hidroxilas. O nome químico dessa base, gente, é hidróxido de magnésio. Daqui a pouco a gente vai falar de nomenclatura, mas a gente coloca o nome hidróxido de e o nome do elemento. Mg é o magnésio. Só que essa substância ela é vendida comercialmente com o nome leite de magnésia. Então esse magnésia não é o nome do elemento magnésio. Então não vamos confundir uma coisa com a outra, tá? O leite de magnésia, galera, para que ele é utilizado? Ele pode ser utilizado como antiácido estomacal, né? Então se a pessoa está com queimação estomacal, ela toma leite de magnésia. O leite de magnésia não é uma base? A base neutraliza o excesso de ácido estomacal. Nossa, professor, mas ela não é perigosa? Não, galera, essa base aqui ela é uma base fraca. Obviamente, você não pode usar soda cáustica para neutralizar a acidez estomacal. Aliás, falando em soda cáustica, eu tinha falado para vocês que é uma substância que quando você ingere, você não deve induzir ao vômito, né? Porque ela sai queimando. E faz o quê, professor? Né? Se a pessoa ingerir soda cáustica, faz o quê? Na realidade, o que você tem que fazer é beber bastante água para tentar diluir o máximo possível. Em alguns casos, administrar vinagre, né? Porque é ácido, ajuda a neutralizar aquela base. O próprio ambiente estomacal, ele se encarrega ali de neutralizar aquela base e correr para o hospital, tá, gente? Em último caso, fazer lavagem gástrica. Mas, tipo assim, não tem muito o que fazer. É água e vinagre e corre para o hospital, tá? O NaOH, ele não tem esse problema. Você pode tomar ele de boa ali, ó, uma colherinha de leite de magnésia, dissolve ali em água, toma, tranquilidade, show de bola. Ele neutraliza o excesso de ácido no estômago porque ele é uma base fraca, ele é uma base que não é agressiva, é uma base suave. Agora só tem um problema. O leite de magnésia, além dele ter esse efeito de neutralizar ácidos, ele tem um efeito laxativo, ele é laxante, ele acelera os movimentos peristálticos. O responsável por isso é o íon Mg2+. Esse íon aqui, ele faz com que o nosso intestino trabalhe mais rapidamente. Então, se você tiver com hiperacidez estomacal e entupido, leite de magnésia é perfeito. Agora, se você tiver só com hiperacidez estomacal e não quiser o efeito laxativo, aí talvez seja mais interessante você tomar um sal de fruta ao invés do leite de magnésia para você não ter esse efeito laxante. Existe o hidróxido de alumínio, gente, ele faz parte também da composição do leite de magnésia. O hidróxido de alumínio, ele também é uma substância utilizada para neutralização de ácidos estomacais. Quando a pessoa está com essa hiperacidez, muitas vezes o médico passa uma suspensão ali de hidróxido de alumínio. Então, essa dupla aqui, ó, hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio, eles são muito utilizados nessa finalidade. Não é a única aplicação deles, tá, gente? Mas é a principal. Nós temos aqui o hidróxido de cálcio, o alumínio, o hidróxido de alumínio, esqueci de falar, ele é uma tribase, né? Libera 3 hidroxilas na água. O hidróxido de cálcio, gente, que é uma dibase, ele é muito utilizado em argamassa, tá? Na composição ali de argamassa. A cal, que é o óxido de cálcio, quando misturado com a água, ela vira o hidróxido de cálcio. Todas essas bases, o que elas têm em comum? Um elemento metálico ligado à hidroxila. A única base, gente, que não tem essa característica é o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Essa base aqui, gente, NH4OH, ela é chamada hidróxido de amônio. Por que ela tem esse nome? Porque o íon NH4+, eu já havia falado isso para vocês anteriormente, ele é chamado de amônio. O nome desse íon aqui, ó, NH4+, é íon amônio. Então, o nome dessa base é hidróxido de amônio. Só que ela é mais conhecida pelo nome de amoníaco, que é o hidróxido de amônio em água. E você conhece essa base pelo nome de amoníaco. O amoníaco, gente, ele é muito utilizado para várias funções.
Uma que a gente reconhece com uma certa frequência é em alguns produtos capilares. Existem muitos produtos que são utilizados em pigmentação, tintura de cabelo, alisamento, essas paradas aí que usa no cabelo da mulherada, que são produtos à base de amoníaco. Existe uma tendência de que esses produtos à base de amoníaco eles sejam cada vez mais eliminados do mercado porque fazem mal. Tanto para a pessoa que está ali recebendo o tratamento capilar, essa eu diria que nem é o maior efeito, porque a pessoa faz aquilo ali uma vez na vida, outra aqui, outra acolá, mas principalmente o profissional que está trabalhando com aquilo, que muitas vezes não usa uma proteção adequada e fica respirando aquele amoníaco. E o amoníaco, galera, ele tem um cheiro muito forte. E professor, mas de onde é que vem esse cheiro, visto que essa base está dissolvida em água? Muito bem. Diferentemente do que eu falei para vocês das outras bases que têm caráter iônico, o hidróxido de amônio ele tem um forte caráter covalente. É uma base que é diferente das demais. Ela tem, apesar de ter a ligação iônica, ela não tem caráter iônico. É uma base que tem caráter covalente porque ela se decompõe. Só para vocês terem uma ideia, para fabricar amoníaco, você precisa borbulhar amônia em água. Então você pega a amônia, que é um gás, é um NH3, borbulha em água e você forma o amoníaco. E o amoníaco em água, ele se dissocia produzindo o íon amônio e o OH-, ou seja, caracterizando ele como uma base. Só que se vocês perceberam, eu coloquei aqui as setinhas do equilíbrio, porque todas essas reações do amoníaco, elas são reversíveis. Isso significa que o hidróxido de amônio ele volta a se decompor de novo em amônia e água. Então essas reações aqui, essas duas reações, elas ficam acontecendo ao mesmo tempo. Ele tanto se dissocia como ele se decompõe. E aí isso aí fica acontecendo. Então, quando você abre um frasco com amoníaco, o cheiro que você sente, característico do amoníaco, é cheiro de amônia, é o NH3. Porque o amoníaco, que é o hidróxido de amônia, solução aquosa, quando ela se decompõe, ela produz amônia. Vocês já devem ter visto em filmes, séries de TV, enfim, aquela famosa cena de uma pessoa que vai fazer outra desmaiar segurando um pano aqui. Vocês já viram isso, né? Segura um pano, a pessoa fica lá e tal, pô, desmaia, né? Normalmente, o que se usa para fazer uma pessoa desmaiar é cheirar amoníaco, né? Se a pessoa cheira amoníaco ali, ela pode desmaiar. Ah, professor, vou fazer. Tu é doido? Não vai fazer isso não, menino. Tá louco? Claro. Para de leseira aí. Por quê? O amoníaco, gente, ele tem um cheiro muito forte, né? A pessoa, ela desmaia. Se ela aproximar muito ali, der uma fungada, ela desmaia. E ela pode desmaiar e nunca mais acordar, tá? É um negócio perigoso, não é brincadeira não, esse cara aqui, tá? Então vocês perceberam, gente, que eu dei para vocês aqui as características das principais bases, as aplicações dela. Diferentemente do que alguns de vocês podem pensar, nesse começo de aula o professor tá enrolando, tá contando historinha. Isso é conteúdo, galera. Vestibulares modernos cobram dessa forma. Se fosse um vestibular da década de 90, não, esse aqui é soda cáustica, isso aqui é o leite de magnésio, isso aqui não diria nem para que serve. Conteúdaço. Mas quando a gente fala de vestibular atual, essa conversa inicial, que não é enrolação, ela é extremamente importante para você entender as aplicações e se vier cobrando uma questão de aplicação, você sabe para que serve, você já ouviu falar disso aí, tá? Com relação à nomenclatura, gente, diferentemente da nomenclatura dos ácidos, nomenclatura para base é um paraíso, é fácil demais. Por quê? Hidróxido de e o nome do elemento. Simples assim, ó. Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio, hidróxido de o nome do elemento. O único porém, galera, é que vocês devem se recordar que alguns metais têm número de oxidação variável, podem ter mais de um número de oxidação. Ah, professor, quais são os metais que têm número de oxidação variável? Galera, são vários. Tem vários elementos, principalmente elementos de transição, que eles têm vários números de oxidação. Não dá para saber todos de cabeça, nem eu sei todos de cabeça e não precisa, tá? O que eu fiz aqui, galera, eu coloquei uma listinha aqui do ladinho, ó, nessa parte do quadro, de 4 desses carinhas que eu julgo importantes de vocês lembrarem, tá?
Porque de alguma forma isso aqui já apareceu em algum vestibular. É o hidróxido de ferro, o ferro que pode ter dois números de oxidação, por exemplo, mais 2 e mais 3. Tem o cobre, galera, que ele pode ter número de oxidação mais 1 ou mais 2. É frequente em questões, professor? Sim, isso aqui aparece. Tem o chumbo, que pode ser mais 2 ou mais 4. E tem, por exemplo, o ouro, que pode ser mais 1 ou mais 3. Tem outros elementos com número de oxidação variável? É aquilo que eu falei para vocês. Tem. Mas precisa saber, na minha visão não, galera. Senão você vai perder muito tempo decorando coisa que não é importante. Então faz o seguinte, ó. Coloca na sua anotação, aquele papelzinho que tu gruda no teu caderno, esses 4 aqui, pronto, tá de boa. Já é suficiente para começo de conversa. E aí, galera, se esses metais eles têm número de oxidação variável, eles vão formar mais de uma base diferente. Porque, por exemplo, se você forma uma base com ferro, você não pode falar só hidróxido de ferro. Porque se você falar só hidróxido de ferro, eu não vou saber qual ferro você está falando. Se é o ferro com carga 2 ou se é o ferro com carga 3. Com sódio, magnésio, alumínio e cálcio, eu não tenho esse problema. Por quê? Porque esses caras têm NOx fixo, tá? Sódio, magnésio, alumínio, cálcio tem NOx fixo. Agora, para quem tem NOx variável, eu preciso dizer. E aí vocês viram aqui embaixo que eu coloquei as duas bases que o ferro pode formar. FeOH2, que seria a base de ferro com carga mais 2, e FeOH3, que seria a base de ferro com carga mais 3. Como é que a gente dá o nome, professor? Hidróxido de ferro 2, quando você fala ferro 2, você está falando ferro com número de oxidação mais 2. Então, uma das maneiras de você designar o NOx de quem tem NOx variável é dizer um algarismo romano. Então, gente, esse aqui é o ferro 2, esse aqui é o ferro 3. Cobre 1, cobre 2, chumbo 2, chumbo 4. Ouro 1, ouro 3. É uma forma. Então, hidróxido de ferro 2 e o cara aqui de baixo, ó, que é o FeOH3, hidróxido de ferro 3. Ou você pode utilizar aqueles sufixos que eu ensinei para vocês para designar maior e menor NOx. Lembram da brincadeira do rico e do leproso? O rico, que é o ico, maior NOx, e o oso, que é o leproso, menor NOx. Portanto, esse cara aqui, ó, é o ferroso, esse aqui é o férrico, esse aqui é o cuproso, esse aqui é o cúprico, plumboso, plúmbico, auroso, áurico. Vocês perceberam que alguns elementos, a pronúncia do nome puxa o nome do elemento em latim. Então, tipo, ferro, não, ferro beleza. Ferroso, que é o de menor NOx, o oso, e o férrico, que é o ico, é o ferro de maior NOx. Aí, beleza. Agora, por exemplo, ó, o chumbo ficou plumboso e plúmbico. Por quê? O chumbo, no latim, é plumbum, por isso que o símbolo dele é Pb. Em alguns casos, utiliza-se o nome em latim porque o nome no português ia ficar bem esquisito. Chumboso, chúmbico, hidróxido chumboso. É estranho, né? O nome, na hora de pronunciar, é estranho, tá? E essa nomenclatura, utilizando o ico e oso, ela tem a desvantagem dela não te falar a carga do elemento. Ela só fala que é o menor NOx e o maior. Aí você tem que saber. Então, por exemplo, quando você fala hidróxido ferroso, pô, hidróxido ferroso, ferroso, né, professor? Ferroso, o oso é o leproso. Ferroso é o ferro de menor NOx, não é, professor? É. Qual é o ferro de menor NOx? Aí tem que saber. Ferro é mais 2, ferro é mais 3. Ah, mas é decoreba, professor. Sim, é decoreba isso aí. Por isso que eu coloquei só 4, né? Só 4, para você memorizar aí direitinho, tá? Então, na hora de pronunciar esse primeiro aqui, uma outra opção é chamar hidróxido ferroso. Quando você utiliza ico e oso, você cancela a preposição de aqui que separa o hidróxido do ferro, tá bom? Então, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Aqui o cobre, gente, o cobre mais 1 e mais 2, formando aqui as duas bases que ele consegue formar. Essa primeira é o hidróxido de cobre 1, utilizando o algarismo romano, e a de baixo é o hidróxido de cobre 2. Ou a primeira é hidróxido cuproso e a segunda hidróxido cúprico. Aqui com chumbo, que eu falei para vocês, ó, é o hidróxido de chumbo 2 ou o hidróxido de chumbo 4, utilizando algarismos romanos, utilizando os sufixos hidróxido plumboso, hidróxido plúmbico, menor NOx
e maior, respectivamente. Com o ouro aqui, ó, que é mais 1 e mais 3, hidróxido de ouro 1 ou hidróxido de ouro 3. Utilizando o íon ioso, hidróxido auroso, hidróxido áurico. Quando você fala hidróxido áurico, eu sei que áurico é o nome do ouro em latim, aurum, e ico é o ouro de maior NOx. Qual é o ouro de maior NOx? O ouro de maior NOx é o ouro mais 3, por isso que a base é AU ou H3, beleza? Galera, questão de nomenclatura é só esse porém aí de NOx variável, mas tirando isso, vocês vão de convir comigo que é muito mais fácil do que nomenclatura de ácidos, tem bem menos regras. Outras coisas que eu preciso falar para vocês, gente, para nós finalizarmos essa primeira parte aqui das bases, vamos falar um pouquinho sobre solubilidade de bases na água e força das bases. Quando a gente fala de solubilidade, a solubilidade, gente, ela varia muito em função de qual metal vem acompanhando a hidroxila. Bases de metais alcalinos, bases que têm metal alcalino na sua composição, por exemplo aqui, ó, o hidróxido de sódio, elas são consideradas bases solúveis, tá? Bases de metais alcalinos são bases solúveis. Agora, as bases de metais alcalino-terrosos, elas ainda são solúveis, só que elas já têm uma solubilidade menor, uma solubilidade mais limitada, mais restrita, mais reduzida, quando comparada com as bases de metais alcalinos. E as demais bases, tirando de metal alcalino e alcalino terroso, ela já vai ser praticamente insolúvel, tá, gente? Essas bases elas já vão ser praticamente insolúveis. Daqui a pouco a gente vai falar que tem uma exceção a essa regra aí, que é o hidróxido de amônio, mas deixa ele para o final, tá? Aí, essa regra, gente, de solubilidade, ela tem uma exceção. Aliás, uma não, duas, que é o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio. Hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio. Tanto o magnésio quanto o berílio, eles são da família 2 da tabela periódica, ou seja, eles são metais alcalino-terrosos. Pela regra, essas bases elas deveriam ser pouco solúveis. No entanto, a gente percebe na prática que essas bases elas são praticamente insolúveis, como se magnésio e berílio se encaixassem aqui, ó, na regra dos demais metais, tá bom? Então lembra aí do hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio, que são praticamente insolúveis. Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó, gente. O NaOH é uma base solúvel, porque é uma base de metal alcalino. O hidróxido de cálcio é uma base de metal alcalino terroso, então já é uma base pouco solúvel, né? Podemos colocar assim. O hidróxido ferroso aqui, ó, é uma base que não é de metal alcalino nem alcalino terroso, então ela já é considerada uma base praticamente insolúvel, tá? Com relação à força, é simples. Por quê? A força ou grau de dissociação, ela acompanha a solubilidade. Bases que são solúveis são bases fortes. Bases que são insolúveis, nós consideramos fracas. A regra é simples. É solúvel, é forte. É insolúvel, é fraca. Por exemplo, o NaOH. O NaOH é uma base de metal alcalino. Bases de metais alcalinos são solúveis e, portanto, são bases fortes, tá? Ah, professor, e se for de metal alcalino terroso? Bom, quando a gente classifica a base, gente, normalmente, as questões elas só pedem para você utilizar forte e fraco. Elas não pedem para você usar o termo moderado para bases, diferentemente de ácidos, tá? Então, se a maioria das questões na hora de classificar é forte ou fraco, você considera que base da família 1 e da família 2 é forte. Ponto, tá? A gente tem a consciência de que da família 1 é mais forte que da família 2, tá? Mas de qualquer maneira, ó, base da família 1 você considera forte. Base da família 2 você considera forte. Lembrem-se do hidróxido de magnésio e berílio, tá, gente? Esses dois caras aqui são da família 2, mas eles formam bases insolúveis. Ou seja, o hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio são bases fracas, mesmo sendo da família 2, ok? O hidróxido plúmbico aqui, ó, galera, já é uma base que é praticamente insolúvel, então ela vai ser considerada uma base fraca.
O único cuidado que vocês têm que ter, que é exceção à regra, é o hidróxido de amônio, o amoníaco. Essa base aqui, gente, ela é muito solúvel em água. O amoníaco, a amônia, você coloca ela bastante na água, ela se dissolve perfeitamente. No entanto, ela é uma base fraca, porque lembra que eu falei para vocês que essa substância ela tem caráter molecular, porque é uma substância que tem uma forte tendência em se decompor em amônia e água. Então, é um tipo de base que, apesar de ser solúvel, ela é considerada uma base fraca. Ficou claro, galerinha, essa parte de bases? Bom, apresentei para vocês agora tudo o que é preciso você saber dessa parte mais introdutória, dessa parte de visão inicial sobre as bases.